Muito bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Dia. Bom dia, Tostelê. Tá bom. Bom dia, Tostelê. Vocês Bom entendem, né, dia, pessoal? Tashitele. Carol, você já entende, né, Carol? Evaldo, Bom com dia, certeza. A Ju Tashitele. também, com certeza. Ah, muito bem. A gente só tá esperando mais 2 minutinhos aqui. O Rui, a Ana Paula, Edna, deixa eu ver quem mais aqui. A Bia deve estar em trânsito. Tsupemane, Bia Neungida. Oh, Rui, bom dia. Ana Lúcia, muito bem. Tá? Entonces la fortaleza interna no medio del caos. Chusochik. Bom, então a palestra é de uma hora, tá? Tori, Agora são 8, Ranjik né? Dini Ah, Chebure, ah. Pugin. Uhum, da Kutsaso. Kutsaso. Ah, Ranzin Chido. Kozuga. Mas ninguém, isso. Ale. Isso, sério. Hoje é o Dia das Mulheres, não é? No Brasil? Terim Pumonimore. Oh, Terim Pumonimore, ani tandayang, ani pobagi limoyang rira. Umangumani, ani pupapevampo. Tashtilelaso, ani pupapevampo shisa. Also, tramida. Yadangaso chusuchi mashigmare. Bom, então vamos começar, Laço, pessoal? Tashitele. Bom Fala. dia. Tudo bem? Dia. Hello. How are you? Hello. Nimi hao. Se alguém entender o que é chinês. Bom Ya dia, ya. bom dia, verdade? Na Para, tambo, pra gente é boa tarde. tambo de la. Ane number zo tatoni. Ane dona chimboji ni peni zore. Ane de la musu peni. Na tsama le ya. Tsamdu Tashitele sini shueyin. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todo mundo, bom dia ao pessoal de casa e bom dia ao pessoal que também está aqui com a gente. Ya. Pra gente é boa Tanga tarde. zo Tashitele. Bom dia. Tudo bem. Dona te karla uyore sina. Ani debo yongwa sho. Kera debo yimbe. Jibo yimbe. Ani nga zo. Dini yakbo. Dini yimbe. Da dona yakbo, debo, jibo. Seguro, Bom, quando a gente fala tchastelê, ou quando a gente, né, cumprimenta num bom dia, boa tarde, tudo bem, como você está, a intenção é essa, é saber se, primeiro, é desejar felicidade para outra pessoa e também perguntar, tá bem? Você está bem, né? ya. Da ngaro zo suda suyimba ina. Min towo inare. Ani miya mawo inare. Semshin kaniji yimba ina. Zu kare. Ngazo tsama dewa ndoba, dingurma ndoba, shaji chadeyore. Porque todos nós, independente se a gente é gente chique, gente rica ou pessoas normais, não famosas, todos nós queremos exatamente a mesma coisa. O que que é? A gente quer viver num bem-estar. 야. 다 ngazo chi dewa ndokiyore. Dingur ndokiyo mare. Yimba ina yang ona dewa sayate kaniji re. Dewa sayate kaniji latini yung gugundu. 다 딘디 토라 ngazo samlo mambo tangi yorebe, tang shingi yorebe sina shira tang shingi yo mare, tangi yo mare. Bom, todos nós a gente quer, todos nós a gente quer ser feliz e ninguém quer qualquer tipo de problema, certo? Essa é a nossa realidade. Em contrapartida, a gente todos os dias a gente acorda e depois quando a gente vai dormir, a gente passou por um monte de problemas. Por que isso? Porque a gente não consegue identificar da onde na realidade vem o nosso bem-estar, a nossa felicidade. A gente confunde na realidade com as causas do que nos causam problemas. 야. 주부 등하로서 삼로 가라 단기 요래 칼라 약보 칼라 심보라 아니 굴로 약보 직고야라나 다가랑기
아니 그래 삼반로지 디삼로도 식침보 요래 임바이네 대삼고 맞아 미세하들래야 대화 차상 연구 요르베스나 용투고 말에 Uhum. E é isso. Então, como todos nós a gente quer ser feliz, mas a gente tem problemas, então por que é isso? Porque a gente não sabe como. Da onde a nossa felicidade, da onde o nosso bem-estar vem. E como que a gente deveria, na realidade, bloquear a fonte dos nossos problemas. 야. 다 오늘 가서라 가르고 요래서 내가 주 치쇼 때 가서라야 리단 셈니라 때비 대화 니그노니 주도 가르래서 셈그 대화세야 때 가서라 니버도 주셈그 대화도 정바이나 대화 문이 비타보지 좀 두고 요래. E a gente, ainda que a gente tenha, né, uma boa casa, uma boa roupa, boa comida, etc., a gente consegue passar por um bem-estar legal, ok? Mas isso não garante com que a gente realmente se sinta feliz, é ou não é? Então, a gente tem que entender o seguinte, que tem dois tipos de bem-estar ou felicidade, que é o bem-estar físico e bem-estar mental e emocional. Então, se a gente entender isso, a gente sabe como que a gente que técnicas ou o que a gente tem que fazer para conseguir conseguir vivenciar aquele bem-estar, não só o sensorial, mas o mental e emocional. 야. 바로 저 스페스인 바이나 양아서 미디가 이름 니시 바레 이름 니시 사시 바레스니 그래서 딜라 지니 죽대요리 다 가서 딜라 게미 죽대가도 또 가르쳐 주고 그래서 지금 내리치 주고 Quem tiver no sem o mute, por favor, só mutar, que a gente está ouvindo alguém teclando. Tá bom, obrigada. Isso, Kátia, obrigada. E aí, então, a gente acorda e passa o dia inteiro correndo, né? A gente é busy o tempo todo, o dia inteiro correndo, por quê? Porque a gente está correndo atrás da nossa felicidade. Parece que é romântica essa história, essa frase, mas não é. A gente faz isso, a gente passa o dia inteiro correndo, enche a nossa agenda de atividades para quê? Para no final do dia a gente receber o que a gente procura, um bem-estar. 야, 다 디르사니 하진 그 디르 니식 제한데 트치 디르 드라기아 디르 디니지 차다요 손산 파좀 트치다 또소페 미르보 하진 그페 미르보던 쪽보인 손산 아니 가서 미드소 있는 바이나 때다 집에 직장 빼 유고니로 오지다 질라 제고니로 오지 뭔데 제바이나 그선 트치 소페 쪽보인 손산이 트치 가와 유튜브사들 미 유튜브요만 이번에 가서 미그 싸움 나로 가르 트치 가르 제 토야 당가서 미그 제 토거리 삼비 되는 그 배소소 셈리야 삼로로 지여봐. Engraçado, né? Porque a gente está agora no século da tecnologia, certo? Não sei se é século, mas a gente está no tempo da tecnologia, né? E aí nesse século, nesse tempos de modernidade, de tecnologia, as coisas via internet chegam tão rápidas. A gente está num tempo muito, muito rápido. Só que quem é rápido é a tecnologia. Quem é rápido é o celular, é o YouTube, é o que for, que as informações passam correndo. Mas o celular, elas não conseguem entrar na nossa cabeça, certo? O celular, a maquininha, ela não consegue entrar na nossa cabeça, na nossa pessoa. Nós somos pessoas, temos inteligência. Mas engraçado, ainda que o celular ele não consiga entrar na nossa cabeça, a gente se confunde, a gente como pessoas, leitores das informações que chegam pra gente, a gente se confunde. Em vez de a gente deixar toda a parte do busy para a tecnologia, para eles que acelerem, né, as informações e a gente fica tranquilo, não. A gente se confunde e quer se acelerar junto com a velocidade da tecnologia. A gente é meio bobo, assim, né? 트치다 다자라서 봐도 소페 하진 거 미르보 찬도요 손사 가서 저서고 미드 소인바이나 빼 상이승 빼 하진 거 근데 트보 찬도요. Então, por conta que a tecnologia está muito rápida e fica muito rápida mesmo, né? Então, parece que a gente também se torna muito, muito rápido. E aí vem aquela sensação de caos. Vem aquela sensação de uma agitação infernal, sabe? Um caos. 말어서 수도 쓰임바이나 디럽 니셔 짜니 짜솜세는 로그래 임바이 나가서 데서 보들라 디럽 니셔 벼스 보레 디럽 니셔 짜치 벼스 보레세니 데나셔다 시야요 머리 네 샤다 타다 고 디니지가 점조지여서 코로나 즐거요래 콜라 칼라고요래 다코 로야 돼야 그런 거 체드마도 로토고 말해
그 뒤에 폼보레 람니 뱀 퍼텀니 단다 버도 종요요 말이미. Agora a gente está no século XXI, né? Bom, independente do século XX, XXI, XXII, XXIII, olha como a gente se desenvolve, né? A gente se desenvolve, a gente é pessoas diferentes. Mas, na realidade, a gente tem esses hábitos diferentes. Mas esse corpo, o corpo de uma pessoa do século XX, o corpo de uma pessoa do século XXI, XXII, XXIII, é o mesmo, no sentido de vai continuar precisando de comida, vai continuar precisando se proteger de um frio, do calor, etc. Né? Então, o corpo mesmo é igual, né? A única coisa que muda é o nosso modo de pensar, mas sobretudo o modo da gente seguir, né, vivendo é igual na realidade. 당하로서 수 삼로 가르당 고래 세바이나 디럽 가서 베니시사치사니 가서 로바 있나요? 나로서 주 가르자 나로서 소소고 주 소소고 위지니바다 소소고 삼로고 니바 소소고 나 류가 예숨고 니바 간디 지어버 대당 초냠비 삼로직당 대단 초냠비가 레가지 지닌도와이나 고 다다노 지용도 그래서. Então, se a gente realmente soubesse como viver de acordo com o que a gente é, né? Se a gente tem esse corpo e tem esta consciência, né? Este modo de pensar, se a gente viver exatamente no limite do que a gente pode fazer, a gente tem capacidade de fazer coisas, capacidade de pensar, capacidade de viver as coisas. Se a gente conseguir viver exatamente no limite da nossa capacidade, a gente não ia ter nenhum problema. O ponto é que a gente quer superar essa capacidade, a gente quer elevar uma capacidade que a gente não tem, então aí vem todas as angústias, ansiedades, medos, etc. 제가 드니는 손상 나로서 소위 촌니 대견 솔스 소위 촌니 대견 솔스 소소고 뭐지 니마레레가 나오는 뭐지 간이 지기가 요바 있나요? 대당 tumbiga toni soso deki chik sorta ba gogore essa dele. Então a gente tem que procurar a felicidade, o bem-estar de acordo com a nossa vida. Procure a felicidade de acordo com o seu modo de vida. A gente não consegue respeitar isso. A gente acha que a gente merece ou quer ter alguma coisa inferior, infinitamente superior e real, e aí vem todos os problemas. Então a gente tem que saber exatamente o limite dentro da nossa condição de vida. Pena chowi choni dekin solo sena peshana kandido gores pena dana zundin zenda choshin baredo zenda choshin bi zenda pe kiwondu nga din zenda na don solo ndo zangsinga mindu din zenda chuzo chi dewa ina dig kawle zangsinga mindu kiwondu samado ti choshina sozondi la chuzo chi dewa ina ti chuzo chi dewi ringdala deki tata ragiore. Por exemplo, como que a gente consegue ser feliz de acordo com a vida que a gente tem? Por exemplo, agora mesmo. Não só a gente aqui nessa sala de aula e vocês ali em casa. Imaginem que, olha só, estou aqui assistindo esta palestra por 1 hora. Independente aonde a gente está, que a gente consiga estar contente e satisfeita com esse lugar. Sabe, não importa se poderia ser melhor, se eu poderia estar numa casa melhor, num ar-condicionado melhor, não importa isso. O jeito que eu estou agora já está satisfeito, né? Tende mai imagine zenda ngolan sogis. Deki te jila yungre samni deki za de jila ya rewando jabde ina hajing khabore. E não só isso, então a gente vai curtir esta 1 hora como sendo o nosso momento feliz. Então, eu vou ser feliz agora, nesta hora, né? Então, depois da aula, aí eu vejo exatamente como é que eu posso ser feliz, então eu vou ser feliz depois, ou depois amanhã, né? Ou depois de amanhã. O resto, deixa eu viver minha vida como eu sempre vivi. Aí fica impossível mesmo alcançar o bem-estar. Tá, na gente só kushi zawaina kushi zaki tene kushi la samlo yabo tene sembalolo jini tene jini yabo nyoni tene chebaina ani kushi go toa soso go cheshila yabo tene nyoni kan ope shimbudu tari kushi za pe kibo chong samna kushi za taga rangiya soso le dekichi top cresce. Ou então outro exemplo, né? Outro exemplo, como a gente curtir
Viver feliz naquele momento. Imagina que a gente está comendo uma maçã. Imaginem-se todos, né? Comendo uma maçã. Naquele momento, vocês estão absolutamente presentes no ato de comer a maçã. Então, vocês estão comendo, qualquer coisa, fechem os olhos e aí imaginem todos os movimentos, né? Do fato de comer a maçã, o sabor, a textura, o som que dá, etc, etc. Como que ele chega no estômago. Enfim, quando vocês terminarem de comer a maçã, foi um momento de felicidade suprema que vocês conseguiram vivenciar. 근데 많이 봐지네. 아니 구시사위 까불라 대왕 용마시나? 아니 자기 삼로 담으라다. 그래서 아니 드네도 지디가라 구시가 좋아양 간디 하무고. 아니 저거난도 자디가라 가라서 고 삼로 자기가 제사디가라 구시도 야고 소고 십십 야고 마지디가 니나랩디가라야 안 타보노 켄자지치. 아니 저니 다기 구시도 좋아하신 분들 야고 전에 하고만 소사지 모두 구시사위 대와의 용토고 말이 구시가 좋아요 용토고 말이. Então aí você fica feliz, né, de ter comido aquela maçã. Em contrapartida, se a gente não come de maneira presente aquela maçã, então aí a gente tá, né, comendo, mas a gente tá fazendo outras coisas, tá pensando em outras coisas, etc. Quando a gente percebeu, a maçã já acabou. De repente alguém pergunta, o que você acabou de comer? Às vezes a gente nem lembra que é maçã. E ainda assim a gente lembra que é maçã, a gente nem lembra o sabor. E aí como que chegou no estômago, esquece, né? Então é isso. Então às vezes, quando a gente tá, né, numa correria, nesse caos, nessa distração, nessa agitação gigantesca, ele tira inclusive aquela sensação de felicidade pelo mero fato de estar comendo uma maçã. 배대 난시 말해서 아니 계속 하정을 특보래. 지소 하정은 특보인 손선 아니 지소 특보리 샤대 코야 야고 지금도 야 지금도 파 지금도 소소 배생생하지니 미 짱짱한 저거니 대대와이나 천올랑 가서 이러와 당세한테 하정을 가보래 이마이나야 다 지소 가서 특보인 바이나 소소 대지 딱이 나시진 세말로 지게 돈이 삼로 부장이 뭐지 당니 로세 템보치 터와이나 아니 E outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a sociedade que a gente vive hoje, neste planeta, neste momento, é caótica, é hiper agitada, é caótica, certo? O ponto é, a gente vive numa sociedade caótica e o que a gente faz? Olha como é caótico, olha como é agitado, olha como é que deve fazer, como não deveria fazer. A gente está o tempo todo buscando justificar, apontando erros para fora. E aí a gente fica mais caótico internamente do que a própria sociedade, porque a gente está se agitando ainda mais do que a sociedade já é agitada. Então, se puder não fazer isso, e como a gente falou, viver totalmente de maneira não só presente, mas 100% viver aquela experiência que a gente está vivendo hoje, né, aquele ato, e aí você vai sentir uma sensação de prazer, vai sentir uma sensação de bem-estar, e aí de maneira tranquila, você acalma o seu caos interno, né? Você não liga se tá caótico, se tá jogando bomba, se não tá, etc. Você não liga para isso. Você fica tranquilo. E aí, independente se você está vivendo no meio de um caos, você tá tranquilo. Pesha naso jarkap chila pesha na ya dudu jarkap ko pombo la sobare. Ta tena jing soso chi tongjer chila pesha na tongjer ko pombo yore ta ramanda yore. Ani soso tongba chi imba na tinala. Ta mit so ko chetang chi ndigmun de tende soso ko ndoba dan tun mamtun. 고속 내가 제단 같더니 소속은 노바던 tum마음도 빼망 모용 그래. 가르는 고속은 가서 미 상망은 노반 tum바지 제투고 말와. 대 투고 메디칸라야 소속은 원이 대 고수 독보지네 따당으로 고수 독보 맞지와지니 다 소속 가서 톱톱 도수 돌래 유로 땅 맞다. 다 갈세님이 유로 땅 맞나? 알레 내급 대샤니 다 소속은 원이 대지 유로 땅도 제고야도 하지는 개치 모르겠어. No caso de país, vamos dizer que no caso de um país tem o seu presidente. Ou então no caso da cidade tem o seu, qual que é o nome? Prefeito, né? Ou no caso de um grupo, né? De uma comunidade, de um grupo tem o seu líder, né? Obviamente, sempre o líder daquele lugar onde a gente vive, né? Pequeno, médio ou grande, obviamente a gente vai concordar, vai ter pontos concordantes e pontos discordantes. Isso é óbvio. Para todos nós, entre amigos e inimigos, a gente tem pontos concordantes e discordantes.
Primeiro de tudo você realmente, os pontos que você não concorda, né? Independente de qual lado está a pessoa, isso não importa. Você consegue realmente atuar para mudar ou não? Está na sua mão mudar ou não? Se não está na sua mão mudar aquilo, então não tem por que você ficar agitado, não tem por que você ficar desse jeito todo. Você fica tranquilo no seu canto. E o mais importante, não é você que vai ficar só apontando falhas no outro. Você vai, a partir do seu lado, você vai viver a verdade que você acha que o outro deveria estar fazendo. Então, a atitude individual, naquele momento, é a mais importante. Não fica olhando, criticando, julgando o externo, né? Só porque pensa diferente da sua opinião. E sim, faça você aquela atitude que você acredita. E naquele momento você fica tranquilo. 배나마로서 수다 수임바이나야 소소 음색은 거 강이 매방소 땅에는 민두 강에 세트업져야 될라 탑로니래다. 탑로니. Na nossa vida, a gente tem dois modos, duas técnicas, estratégias, duas técnicas de acabar com os nossos problemas. 다 강에 세트업 니다 가르레스나 주치 가르레 철로라야 탑시제니 세트업져야 지. A primeira técnica, o modo de acabar com os nossos, ou reduzir os nossos problemas, é mudar externamente, mudar o nosso ambiente. 가르스님이 철로라 된 코스강에 세트업되지니 데베 셀 맡아봐이나 다 상로 니바 가르당 그래 소소 난가 상로 당당 그 돈이 상로 당당라 기로 당니 소소가 상로 당당 그 돌래야 기로 당미 돈이 영 강에 세트업 주지야 요레스. E aí o segundo modo bom, se eu não conseguir mudar todo o meu ambiente externo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o modo com que eu penso, com que eu enxergo, com que eu penso aquilo. E isso está nas minhas mãos. Então é isso que eu tenho que mudar, né? O modo com que eu enxergo, interpreto e reajo. Por exemplo, eu já fui aí pro Brasil, né? 2 vezes. E uma vez na Espanha. Eu já fui no seu país. Já cheguei ali. Então, no país de vocês, Brasil e Espanha, vocês têm lugar, vocês têm uma terra, vocês têm um país, vocês têm terra, vocês também têm liberdade, vocês podem ir e vir, vocês podem falar falar as coisas que vocês querem falar. Tá vendo esse velhinho que tá falando com vocês aqui? Esse tibetano que está falando com vocês aqui? A gente não tem país, a gente não tem liberdade, a gente não tem nenhum lugar. Porque foi absolutamente tudo aprendido pelos chineses. 가서 먹고 가서 이렇게 샘트지 배 컨트롤제 가르치게 되어 있는 재미라 너무 많다. E ainda que a gente fique muito frustrado, com muita raiva, e a gente quer manifestar, e a gente vai lá e manifesta para ter de volta a nossa raiva, a gente fica com muita raiva, a gente joga pedra, o que for, não machuca nem um tiquitinho e nem muda nem um pinguinho a opinião dos chineses. 코솔라 모노바 잠도 마시베 안디니 콘트롤 빼나 간로지나 소소 콘트롤산이 겸이 공로 빼 콘트롤산이 되되어 있나 마론 칼레리 마론 빼 셈투 빼 칼라심보 메바 안데 가리나 빼 데네로지니 소소 기보 메바 zoyongore mato pajola nogumido. Por exemplo, ao menos eu todas as vezes que eu penso nisso, que eu relembro de tudo isso, que eu penso nisso, eu fico vem uma raiva assim. Vem uma raiva porque a gente não tem mais nada por injustiça. Os chineses não têm esse direito, eles tiraram a nossa liberdade, tiraram a nossa casa, a gente é impedido de ver as nossas famílias, etc. A gente não pode isso por outras pessoas que são chineses. Mas se eu por minha raiva, né, se eu mesmo, por conta dessa situação, eu ficar com raiva, eu ficar com, reagir, na realidade, o que vai ficar confuso vai ser o meu estado mental. O meu centro vai ser completamente desbalanceado, né, vai ficar agitado, e eu não vou conseguir enxergar mais nenhum tipo de situação correta na minha frente. 제가 딘데에서 당아선도 임바이나 단다 내급 즉 철로라 탑시 가서 제바이나 예미세한테 또 쳐다 쳐니 싫어
제탑 용구요 말. 대 메디간에 다 미래에 소소 삼로 당차고 토니. 소소 소소래 디그 토니요. 삼로 가리지 당고 대 삼로 템보 셈식 마차바지 소소 로르토 게 대단 냠도 소소 보비 추당 리종 지금 만년바도 지금 토니 슉잡. 딘디 토라 가서 슉잡다이나 소소 솜보네 잠볼이나 솜보네 두고요래. 다 딘디 슉잡 마jam나 다 뽑아서야 돼. 강jonjo 토니. 잠볼니. É isso. Então a gente, se pessoas como eu, com raiva, reagirem com muita raiva a esse tipo de situação, etc., na realidade a gente não vai conseguir. Primeiro, a gente não vai conseguir reaver o nosso país, reaver os nossos direitos. Eles vão rir, independente se vão rir ou não, assim, a gente não vai conseguir reaver tudo isso e eu vou perder absolutamente toda a minha paz. Em contrapartida, se manter em mente, né? Se ter em mente sempre essa realidade. A gente perdeu a nossa terra. A gente está aqui fora agora, a gente está exilado aqui fora. Mas a gente ainda existe como identidade. Nós ainda somos os tibetanos. A gente ainda tem a nossa cultura, o nosso idioma está em gigantesca decadência, está a ponto de ser exterminada, mas ainda não fomos exterminados. Então, para manter a nossa essência de identidade vivos, então eu, no mínimo, não posso ficar com raiva, né? E o mínimo de tudo que eu tenho que pegar é, entender essa situação com sabedoria. O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que atuar para manter a nossa essência. Então, por isso que não só eu, mas aqui este Centro XD nós somos a gente trabalha para preservação desta identidade, da identidade tibetana, do idioma tibetano, da nossa cultura e, obviamente, desta filosofia que hoje também beneficia a todas as pessoas do mundo. Mas se a gente ficar com raiva, a gente bota tudo a perder. Então, acho suda suimbaina. Acho siban croaza dinane deyo sonza diriki boina sani gange. Diriya subo deboina sani naza. Dan mandaji yung sigi manda yung sibi tindiga nechila deyo sonsani ngazo samlo de kartang ko gure o gange ji jongbaina ya chedang nang gange khande ji jongbaina. So semshik macha baji ngiber je go gores. Semshik cha sona mi 신교대 직배 창으로 그래서 소소 강에 오니 균이 라마타가 창으로 그래서 Agora é assim? Cadê assim? Ok. E aí, todos nós, na realidade, todos nós somos seres samsáricos. O que significa ser samsárico? É só uma palavra em sânscrito. Mas o que significa um ser samsárico? Significa todos nós vivemos num tipo de vida que sempre tem um tipo de insatisfação, certo? Tem alguém aqui sem insatisfação? Não. Então, este tipo de vida em insatisfação, que tem um pouquinho de insatisfação, não precisa ser todos os dias, mas um pouquinho significa a vida samsárica. Se a gente está numa vida samsárica, significa que tudo é possível. Que em tibetano, samsara também tem a conotação de possibilidade. Então, é possível que hoje a gente tenha problema. É possível que amanhã a gente tenha problema. É possível que o problema de amanhã acabe. E depois de amanhã volte outro. Então, essas possibilidades, elas vão vir. A gente vive num mundo de infinitas possibilidades. E muitas delas é de problema. Então, entendendo isso, quando a gente estiver com os problemas, a gente não precisa ficar debaixo do problema. Se sentindo, em inglês, overwhelmed, atropelado pelos problemas, sabe? A gente não tem que, perder a esperança porque a gente tem dificuldade, tem um problema que dá uma raiva ou etc. Não. A gente entende que essa é a natureza do tipo de vida que hoje a gente tem e que vai passar também. Então a gente não desiste, não perde não só as esperanças, mas a fortaleza interna. E aí, amanhã vai superar e a gente tem a potência de continuar seguindo bem. É importantíssimo a gente saber que a gente é dotado de sabedoria. Não é só a sabedoria de saber ler português, etc. Não é isso. A gente é dotado de uma sabedoria humana que sabe discriminar o correto e o incorreto e sabe atuar.
Então, todas as vezes que a gente tem algum problema, que a gente tem alguma dificuldade, que a gente tem algum perrengue, alguma chateação, etc., a gente tem que saber que nós somos capazes de resolver esse problema. E se a gente é capaz de resolver o problema, então qual que é a saída? Então a gente analisa, é melhor fazer isso, melhor não fazer isso, e faz, e atua, né? Tá? Então, não ficar só de baixo, não posso fazer nada, coitado de mim. Não. Por exemplo, se a gente cair, escorregar e cair, por exemplo, vai que a gente escorregou e caiu aqui, né? E aí, na realidade, a gente é só apoiar os braços, né? Entendo o braço, entendo essa capacidade de ter braços e se apoiar, então a gente consegue se levantar, ao menos se erguer da posição deitada para de pé. É isso, então a gente tem que fazer o que está nas nossas mãos, é só um exemplo. 제가 때 소소 소 마리니데 나랑토고 마레스니 소소 야랑토 쭈니 마지어지니 게 잠니 되어이나 쭉 가디 나랑토고 마로 그 소소 마간 리사디니 야 식잠니 소소 딘디진 탑시지니 야 디니 랑토 제샤바이나 소소 마리사디니 야랑토고 그러와. Então, no caso de que se você está na condição física adequada, e aí caiu, então o que você tem que fazer? Né? Apoiar suas mãos e se levantar. Agora, você tem todas as condições físicas necessárias, apropriadas, você consegue levantar, mas você decide ficar deitado e falar, tadinho, eu caí, coitado, ninguém vem me ajudar, ninguém olha pra mim, etc. dine sonzani soso dine kange oni tartab chebala tambodala karago gres na mijiin sambi semshikto gogres na mijiin sambi. Então, primeiro de tudo, você tem que lembrar que você é gente, você é uma pessoa humana e é dotado de todas as características humanas para resolver problema. O que a gente é mais... Queremos respostas. O que a gente é mais potente de outros animais? Pergunta. ¿Entendiste la pregunta? Que somos mejores que los otros animales, como humanos. ¿En qué somos mejores? Porque sí. Somos mejores. ¿En qué somos? A capacidade de se comunicar com palavras, né? Porque eles comunicam ¿Qué decía? ¿Qué cosa? Yo creo que no somos mejores. Semchen le yang so mare samki. Semchen ra dunro dauda. Dunro le so mi yaga mare samki. Mare niba cardusi. Pero pensando, no estamos hablando de mejor. En alguna cualidad. Sí, ¿cuáles son qué capacidad tenemos mejor que los animales? El raciocinio. A ver, ¿y en casa? 저런 게 셰럽 제장 샘체 잠바니 맞수 밀레야 가려요래 까체셔야 니바페 나기 니바 쳔보요래 다가는 이제 류라 니바 쳔보도 맞은님 치치다 참아 미우소 투군도마도 알람보 제당 따다 딘디고 소투군도 다가는 이제 삼로 셰럽 Casa também, se vocês quiserem falar, pode falar. Sim, então é isso. Então, o fato de poder falar, a gente consegue se expressar, a gente consegue falar, sai palavras com significado dentro da nossa boca, certo? A gente consegue se expressar, né? Consegue ter um diálogo. E não só isso, como você falou, a gente tem essa sabedoria discriminativa, que a gente consegue pensar, raciocinar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, consegue entender o que a outra pessoa falou, consegue entender a situação, etc. 대치체 아니바다 가르데 고 심지어 셴발리 나주 니바 체와예바 대삼로 직당고레스 아니 삼로 니바치 가르당고레스 그래서 삼로 니바치 삼로 체와 삼로 직다 하고서 아주 심지어 셴발리 아주 밀리아 토모마이미 니바예바데 삼로 직당고레스 아니 삼로 니바데 가르당고레 라와이나 소소 빼나 치고서거나 소소 깔에 락바니라 되니 소소 총자고나 가르치고 소소 치고서 거리마도 미샴바 나 치고 고두스니 아니 몰음로 잡니 치고 영화면도 개발서거나야 소소 글로브 정책 군도마도 미샹다 야 전화람 개발고거나 야 그니 르기야요 말에 노
Bom, então é isso. Quando você anda lá, né? Kapkala ni kare chonsona, ne tandi kare chonsona nga so yang samlo tan chugires. Ani keyang, ani nga so yang damka cheia yures, so dam chugires. Isso. Então tanto refletir sobre acontecimentos, linguagem e escolhas é isso mesmo. Então a gente tem que pensar em duas coisas, né? Em várias coisas, mas nas duas primeiras primeiro entender que se a gente se compara com os animais, a gente consegue, a gente tem uma capacidade maior do que os animais de resolver problemas. Então a gente consegue pensar e a gente consegue se expressar melhor do que os animais. Esse é o primeiro. E o segundo, a gente também a gente consegue entender que sozinhos a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer muita coisa. Ainda que a gente tem todas as habilidades, a gente é super famoso ou super skillful, como é que chama? Cheio de habilidades, inteligente, etc. Mas sozinho eu não consigo fazer tudo. Eu preciso de ajuda, eu preciso me apoiar. Ajuda no sentido, eu preciso me apoiar também na existência das outras pessoas, na habilidade das outras pessoas, no que elas fazem para que o que eu consigo fazer consiga dar seguimento. 아니 자가를 달로니 동갑이야 홍원래야 아니 딘디가 세릭 빠진다므로 샘컴 그 세릭 빠지 배바르고 공부 가르 시어레스나 아니 다냐 다금 고레스 다냐 다가 다야레스 데 가르송 고레스나 소소 공원에 단디지 약보체 딘디 제바는 소소 공고레스 소소라 약보 용약 답시 지고 송산이 소소 공고격레스 자와 디까지 되어있나 소소 다창도 그래서. E o Buda, 2.500, 600 anos atrás, na realidade ele não é, a gente não considera ele nenhum deus, não é nada disso, foi um grande cientista de 2.500, 600 anos, porque ele analisava profundamente a realidade de cada ato, né? Então o que ele falou, né? Ele dizendo, você mesmo é o seu próprio protetor. E você mesmo é o seu próprio inimigo. Por que isso? Porque se você sabe realmente atuar, utilizar suas habilidades e potenciais corretamente, você vai se proteger com o que você deve ser protegido, que é o seu próprio sofrimento. Então, e se você sabe fazer as coisas direitinho, e se você não sabe fazer as coisas direito, então você se torna o causador da sua própria infelicidade. 제가 딘딘 손자니 맞죠 지소서 미그 지소나 대사디 간라야 바쇼대야 마시동고 서쇼대야 마시동고 딘 손자니 고 가잔다문다 시그리 게 가잔다문다 시그리 말란도바 만다와요 제나란도바 만다와요 맞죠 상만도바 만다와네 도반 tumba 야셰야 탐바용 카보레 바쇼디 레가지 지송바이나 소소근 도바단 tum비그 레가 용 대제 카보용 거리 딘이 마용디 딱 나서 가르치고 거리다 콜라 콘로 짠짠산이 데데나 펜도용고 디지에서 소소 삼로 당당가 톨래야 데스 giroa tanto digo esse. Então é isso. Então se a gente é gente, né? Se nós somos seres humanos, gente. A pessoa que a gente está conversando é gente também. Então eu consigo me expressar e também consigo entender. A pessoa também consegue se expressar e também consegue entender. Não é a gente querer enfiar nosso ponto de vista na cabeça do outro e a gente achar que ele está entendendo. Não é assim, né? Mas se todos nós somos iguais e todos nós temos ideias diferentes, obviamente vai ter ideias que algumas pessoas estão de acordo comigo e outras não. Tem ideias que eu não vou estar de acordo com a ideia da outra pessoa e outras estarei de acordo. Então, se todos nós, naturalmente, a gente vai ter ideias concordantes e discordantes, então, para que toda vez que tem uma ideia discordante, a gente fica bravo? Então, ai, não gosto, então vai ficar com raiva o tempo todo quando a pessoa não faz o que a gente quer que faça, não fala o que a gente quer que ele fale, etc. Na realidade, a gente vai perder a paz com que a gente está querendo buscar, né? Então, o que é importante mesmo é não mudar a pessoa, não mudar o que a pessoa faz, pensa, etc. Muda aqui dentro. Entende essa realidade, tenha mais a compreensão e muda o modo de pensar que você naturalmente fica tranquilo. Pejabaina, mas nima식 chimbo sharni nima tsabo soso nima nalade nima tata pedja nga pe sagi duzen pengimin nimala kondosani ngazo pe nima mashar wala tabshi so tumar dili soso yana jamojigo yana nyodji
키 잡아 소소문이 때진 지로 다답지니 대제 잡아이나 니말 콘도 사고 문도 소소 니마 사고문도 녀득지 기니로 되와이나 니마 코 가서 샤르나샤 소송고 사고문도 다 된데 맞아지 녀득야 마키 샤모야 마고 되니 니말 빼아 드리 니마 빼 디찬둘람 소소 강해 por exemplo, num dia de sol muito forte, dia de sol muito forte, a gente tá andando no meio da rua e a gente decide ficar, a gente continua no meio da rua, sem se proteger e falando, nossa, mas esse sol tá muito quente, tá me queimando, tá queimando meus miolos, tá queimando minha cara, tudo tá... E aí fica com raiva daquele sol, fica muito bravo porque tá muito quente. Adianta. A gente ficar bravo, o sol vai ficar bravo também? O sol vai se ofender, vai ficar bravo? Não. E ele vai brilhar menos só porque a gente tá bravo? Não. Em contrapartida, se a gente colocasse um chapéu, se a gente abrisse um guarda-chuva, né, uma sombrinha, etc. Então aí naturalmente a gente vai se proteger daquele calor que a gente tava sentindo. E em contrapartida, ficar bravo, só ficar com muita raiva só porque o sol tá muito quente, etc. Realmente não vai adiantar em nada. 단돌 디샤와이나 가르슈야 요레스디 맞아 처음이고 리볼라페 또 쳔보소하게 쳇다 칼란다마다 사고레 루스르다마다 세고레 나니 리보 가조 투도게 레카 제고레 데야 베리 굿리 무드 보레 임바이나 데다 냠다 가초래양 치카레 요레스디 삼로고 니바 다기 셰럽 돈다 가조 삼로고 니바데야 가조 니식 치르 따야다코 대소고 그래서 대소를 제발라 수가라 도나 제고 그래서 샘금을 빠자 단 댕니 버당아서 텔라 도나 제고 그래 텔라 로종 제고 그래서 텔라 로종 제때 도나 제바이나 뭐니 소소지 강이 종나양 다다로지 가르 종바이나야 losse tempo de toveji tendem cresce. Bom, então em breve, como última mensagem aqui para deixar hoje, antes da gente abrir para perguntas e tal, então é o seguinte, a gente batalha o dia inteiro pra gente, né, ser feliz naquele dia. Então, sim, a gente vai trabalhar, sim, a gente vai comprar boas roupas, a gente vai, né, pagar o nosso aluguel, a gente vai comer uma comida gostosa, tudo isso ajuda a gente passar um bom dia? Ajuda. Não tem nada de ruim nisso, não. O ponto é que isso não é a última ajuda que a gente precisa. O que a gente realmente precisa é entender como que realmente a gente consegue mudar, sabe, a gente se torear essa nossa mente sem vergonha, quase que indomável, para não ficar projetando as coisas ruins como se vindo de fora, e sim transformar o nosso modo de pensamento. Como que a gente pode mudar o nosso pensamento usando a nossa inteligência? Somos inteligentes, né? Somos especialistas em reclamar. Somos inteligentes, então a gente consegue entender, peraí, se eu só reclamar, se eu só falar isso, eu vou me agitar e não vou ajudar a corrigir a situação. Então, como que eu realmente posso corrigir? Mudando aqui a nossa projeção. Então, para entender como corrigir, mudar o nosso pensamento, mudar daqui de dentro, a gente tem que estudar o quê? A parte psicológica, o funcionamento desta mente, desta consciência. Então, estudar corretamente o modo de funcionar desta consciência, desta mente, a parte da psicologia, etc., é fundamental para a gente entender como que a gente vive, como que a gente reage, responde a todos os insights e estímulos diários. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Último exemplo. Por exemplo, 단델야 강에 하정 몸보여 가르레 소소라 jar금 맵이 강에 아니 다나지 그 소소가 남이다 소소 파마다 다도 송우스 카트라니다 춘이 투마터비 강에 다 소소 근데 네 수보달야 나사 강에 빼 몸보 여래 임바이나양 디 강에도 소고 지금 나를 맡아봐지는 소소 대스 셈발로로치니 데터야다 나롱라 같은 체쇼 가르쳐오는 네 로니시 사슴니 단다버다 셈코르비 토라야 로종지 디돌라 삼로다 아니 데니 제디가 단다버다 소소 로치 템보치니 아직 셈식 마차가 빠지니 데터야데 아니 셈코르비발라 로종지비 안 디부다 펜도 텐데 용도스 땡아로 냠용 토니 ቻ나솔 주요. Por exemplo, eu juro que vai ser o meu último exemplo, mas é só para fechar.
é pela minha própria experiência. Minha própria experiência, eu mesmo. Então, eu como tibetano, não tenho casa, eu não tenho mais como me encontrar com a minha família, com meus amigos, com a minha gente. Eu fui separado há 37, 38 anos atrás e nunca mais eu posso vê-los, eu não tenho esse direito. E não só isso, este meu corpo de hoje, né? Então, este corpo aqui tá cheio de problemas. Então, eu vivo em dor constante, etc. Então, este corpo também me dá problemas. Então, eu tenho esses 3 grandes problemas aqui, mas nem só por isso que eu vivo, né, depressivo, numa angústia, etc., porque isso realmente não faz sentido. Mas como é que eu descobri isso? Graças a realmente eu poder estar estudando. Então, há 40 e 42 anos, desde que eu comecei a estudar esta filosofia, né, sobretudo a parte da psicologia budista. Então, esquece budista, então a parte da psicologia. Entendi como é que funcionam todas as mentes, como é que são as atitudes, como é que a gente reage, da onde a gente reage errado, certo, etc. Graças a isso, eu consegui entender intelectualmente da onde vêm os nossos problemas e como que eu reajo melhor a eles. E aí eu naturalmente consigo hoje viver num estado muito tranquilo, genuinamente, não passivo, submisso, completamente ativo, mas muito mais tranquilo, graças ao estudo. Então, por isso, se eu puder deixar a última mensagem, eu sugiro vocês, por favor, deem o seu tempo, se deem essa chance de estudar os textos da psicologia. Isso vai fazer muito, muito benefício para vocês. Pergunta. Tá bom? Então é isso. Vamos deixar os últimos 10 minutinhos para pergunta e aí depois a gente fecha o dia de hoje. Quem tem pergunta, vamos ver se o pessoal de casa tem. Peraí. Querem fazer pergunta? Podem abrir o microfone se quiser. Pergunta do? Então, Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente, Tashidele. É sempre uma imensa alegria, Geshe-la, Anila, poder escutá-los, principalmente nos nossos domingos. Tashidele também os queridos e queridas amigos e amigas que estão reunidos aqui hoje. E, querido Geshe-la, eu tenho 2 perguntas. A primeira, quais são suas orientações quando nós estamos, por exemplo, nós fazemos nossos exercícios, nossas meditações, e estamos num estado mais interiorizado, mais tranquilo. Porém, no nosso dia a dia, essa agitação começa, como vocês explicaram. O que o senhor pode nos aconselhar para nos treinar, para manter esse estado tranquilo entre as nossas meditações, digamos assim? E a segunda pergunta é com relação aos textos que o senhor falou. Quais seriam os textos que o senhor recomenda, né, sobre psicologia que a gente pode estar estudando para fortalecer também nosso treinamento mental? Muitíssimo obrigado, pela oportunidade. 두치나 다 딘디가 지 소소 곰냠레 지니 또바 균트니 조발라 소소 양니 양의 곰지 된 거다 기 체조 차대요 그래서 테마치 니노 딘디 곰니 니바 통금에 손선 소소 니마 레레레레야 지 디소지 그 돈이 봐 딘디지니 바 균트니 곰지 된 거다 하좀 기침모레스 동보데 니바다 가르레즈데 저런 동보들래야 쫀직 예시 침모 저발리 sombi 쫀직 등 니버도 도나진 지어서 트바이나 빼면서 펜도 침모레스 Uhum. Bom, primeiro de tudo, sabe quando a gente ou medita ou faz as práticas em casa, ou quando a gente estuda um texto, naquele momento a gente está tranquilo, ou estudando um texto, ou meditando, ou fazendo qualquer tipo de prática, né? A gente fica tranquilo. E depois o dia fica aquele caos. Aí dia seguinte, é importante a gente ter continuidade e fazer esse exercício de refletir e meditar de novo, de novo, de novo. Porque isso tem que entrar na máquina, né? Entre aspas. Isso a gente tem que ser um hábito. E quanto mais a gente faz, mais a gente consegue saber como a gente superar o problema do dia anterior, etc. E a gente também consegue se preparar melhor para a bagunça que tá por vir, né? Então, o continuar. Às vezes a gente medita, às vezes não. Às vezes a gente lê, às vezes não. Isso não é legal. Então,
o contínuo, a atitude contínua da prática é importante, porque aquele problema daquele dia a gente consegue cada dia um pouquinho mais se relacionar melhor com os problemas, tá? Então esse é o primeiro. E o segundo, qual o texto que vocês podem ler? Eu realmente aconselho, tem um texto que é da psicologia e da filosofia, que é de Bodhisattvas Yoga, o modo de vida dos Bodhisattvas, né? O modo de vida dos Bodhisattvas, porque nesse livro, em todos os capítulos, tem um capítulo para as principais agitações nossas. Então, se a gente conseguir refletir nesse livro, realmente ajuda bastante. Isso. Ok? Outra pergunta, e aí depois a gente conclui com uma mensagem. Lele, Oi, Ju, tô te ler. deixa, por favor, o livro escrito para a gente lembrar. Pode Agora- deixar, a gente já vai falar mais do livro, não se preocupar não. Obrigada, Thalita. Mais uma pergunta? Vocês querem fazer uma pergunta aqui? Não, a minha pergunta era sobre parte 2. A parte 1, assim, né? Qual é a relação da meditação de mindfulness? É totalmente tibetana? Ou qual que é o foco da mente dentro da neurologia? Essa é uma... Deixa eu tentar um pouco mais claro. Assim, ó, a meditação como dentro do budismo, ou quando a meditação dentro do cognitive science, que eles colocam dentro da ciência, e como você vê elas são diferentes, ou simplesmente qual é a maneira que mais foca de perder o foco, entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Deixa, depois eu te mando o que eu quero dizer, que é mais complicado. Lasso, Tagarang, also Gum Jamni, Mara Sim, Chichik Neba, Sim Tembo Sowala, Tablam Yashur Karare, Gum Res. That's Henrikan Nala Gum Zia, the Sando Chini, the Songo Mariti, Kosogo Petaki Mombo Chini. Odini Chion the Kana Gum Latini, Sosugo, Sim the Tembo Nevala, Hajing Pendo Chimbo Yoba, and also Labag Z, Damanda Yagag Chokos, Bola Pembi Z, so Pendro Yoba, the Senika Taki Lamni, Gum Jamni, a Drumde. Adini Tongo Yoba, Pendo Yobade, Senika Tongo Yores. De maneira bem curtinha, a meditação sim é uma técnica, é a técnica para ajudar na focalização, no aumento da concentração, né, da mente, obviamente não só isso, mas para aumentar a concentração, com certeza a meditação. E na parte da neurociência, toda a parte médica de estudos, é sobretudo baseado no como a medicina estuda a parte física, né, parte física do cérebro, etc. Então, baseado nas atitudes que a gente tem na meditação, etc., como que a parte física ela se desenvolve? Quais são as partes físicas, os componentes físicos do cérebro, ou que substâncias positivas elas aumentam em situações de sensações positivas, acabam se prejudicando, ou que parte negativa acaba aumentando quando tem sensações negativas, etc, etc. Então, toda essa foto, essa grande pesquisa minuciosa que a ciência faz, né, quando se está meditando, isso também tem muito benefício que comprova na parte material que é o corpo físico, tá? Bom, tem uma última mensagem que eu acho que a Laura quer dar. Tashidelé, Testele. tudo bem? Monja, Geshe-la, bom dia para todos. Desculpem-me chegar só agora, estou dando o curso e não pude chegar antes. Eu não pude assistir à palestra e com certeza foi maravilhosa. Gostaria só de dar um recado para todo o grupo, porque nós estaremos iniciando um novo curso com o Geshe-la e a tradução direto com a Anila. Esse curso começará dia 29 agora de março, o último domingo de cada mês.
Nós estaremos mandando o cartaz para o grupo ainda esta semana, com todos os dados, né? E ano passado foi uma experiência maravilhosa, porque nós estudamos os 12 elos e o Geshe-la vai continuar trazendo para nós conteúdos altamente ricos para as nossas experiências e práticas diárias, para tornar-nos pessoas melhores para o mundo e para uma vida mais livres de sofrimento. Então, eu convido todo este grupo a participar deste curso que começará no dia 29. Nós faremos como fizemos da vez passada, né? Nós teremos que contribuir com um valor, porque eles trabalham intensamente para que o curso aconteça, e mesmo porque o Shide só existe com a nossa colaboração, né? Não a nossa, mas de todos que participam de tudo que eles oferecem lá. São vários monges vivendo no Shide e que dependem deste valor. Então, nós achamos mais conveniente sugerir um valor de contribuição de R$ 108, porque não é apenas uma palestra por mês, mas temos todas as perguntas que nós fazemos e que a Anila traduz para o Geshe-la responde, a Anila traduz tudo isso para nós, então é um conteúdo riquíssimo que nós estamos tendo ao longo do ano. O ano passado foi assim, né? Com muitas perguntas, muito conhecimento ali adquirido que está além do dia do curso, né? Então, há um trabalho excessivo deles. Então, eu sugeri R$ 108, né? Como um valor de contribuição mínima, para que o Shide possa sobreviver e para que a gente dê condições deste centro continuar para propagar todo esse conhecimento, certo? Então, nós vamos estar organizando isso como nós organizamos ano passado. Vai ter uma equipezinha que vai nos ajudar nesse envio dos valores para o Shide, e nós vamos estar conversando esta semana sobre todos estes itens, tá? Eu estou à disposição, quem precisar de alguma informação, eu provavelmente acredito que poderemos continuar contando com a Gene, né? E estamos precisando de 1 ou 2 pessoas para nos ajudar também. Quem quiser, nesta parte administrativa, quem puder, tiver empenho para isso e tempo, né? Não exige muito, exige um pouquinho mais agora no início, mas depois o movimento é bem tranquilo, tá? Então, eu agradeço desde já. E agradeço a dedicação e a entrega constante do Geshe-la e da Anila, porque são pessoas muito requisitadas. O Geshe-la tem muito trabalho que ele faz, e a Anila, ela vive num mosteiro com tudo que ela tem que estudar, ela se dedica ainda para traduzir diretamente para nós o trabalho, né, deste curso. Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês e estou à disposição para clarear os assuntos referente ao curso, que a partir de amanhã, espero que a partir de amanhã a gente já tenha o cartaz pronto para poder colocar no ar e formar um novo grupo de estudo, tá? Então, abro aí, se a Anne lá quiser falar alguma coisa, gratidão. tujiche namazo. Obrigado mesmo. Da deni re tanga so talo yang lo chiga lo tsende ya kan tup tup ga aneda anelala tiso yoba ina yang so yikto ni pa chi ngol la ta deni chiran so tiso la tani da don danga so chi kan tup chi tup to ni dini ambe so jini chiran so la chi tap kan de da kan ko de to ni anga so
Kali Javi Onsini Tambo de la Tejuyo. Primeiro de tudo, muito obrigada mesmo, né? Muito obrigada mesmo por tudo que você falou, Laura. E sim, é verdade que aqui a gente tem bastante trabalho mesmo. E aí, a partir de... A gente já tem, né, todo esse flyer aqui pronto, a gente já está terminando só as últimas arestas. E aí, hoje à noite mesmo, amanhã, a Monja já manda para todos vocês o comunicado desse próximo curso. Denida Chiyang Karishuya Yores Digala Ane Danda Laura Danda de la Sobaga Gen Su Shini Odini Chikasondini Zada Kudichiala Sobada Dili Tola Shik Jamie Sola Nasondi Jade Gishina Basu Sami Tony Tuji Cheshia da Janazo Tonaji Ni Penny Samalea Tuji Cheshia. E sim, em especial a Laura, né? Que é a Laura que foi quem requisitou esse curso o ano passado, então a gente só teve esse curso graças à requisição da Laura, né? A Laura e todo o grupo dela, mas ela pediu por esse grupo, etc. E aí aconteceu esse curso de um ano, o ano passado, né? Todo último domingo do mês, né, Laura? A gente fazia, obviamente, online, né? Porque vocês estão ali, quem manda ter um planeta no meio entre nós dois, né? Então a gente tem que fazer online, mas graças à tecnologia a gente conseguiu fazer. Mas realmente foi muito bom, foi realmente muito produtivo, um encontro por mês, mas na realidade a gente ficava o mês inteiro muito conectado, né? Então era um encontro por mês, depois a aula era gravada e deixava para vocês verem sempre, mesmo os encontros que vocês não conseguiam ver, vocês conseguiam ver depois tinha um material escrito, depois durante a semana, né, Laura, várias perguntas, e aí a gente ia e voltava, algumas perguntas eu sei porque a Bia tá me cobrando até agora eu terminar de traduzir, então tem uma outra pergunta que ainda acabou, mas realmente a Bia mesmo fez um compilado de todas as perguntas e respostas, acho que foram mais de 100, então tem muito conteúdo, quase para um livro só de perguntas e respostas. Tudo isso é disponibilizado para o pessoal que está inscrito nesse curso, e a gente tem um grupo de WhatsApp só para se comunicar nisso, tá? Então realmente foi muito bom, e aí agora o segundo ano desse curso. E o segundo ano deste curso, o curso vai ser... O ano passado foi Como Eliminar o Sofrimento da Vida Diária. Este ano a gente já entendeu como o sofrimento eliminou. Ok, então como a gente cultivar corretamente as causas para a felicidade. A gente quer ser feliz, mas a gente não sabe reconhecer, né? Então, como a gente consegue reconhecer a causa correta? Porque normalmente a gente se confunde. Então, o que nos causa o nosso bem-estar e o que nos causa o nosso problema? Isso a gente tem que saber identificar. Então, esse é o tema do nosso curso agora. Começa daqui a 2 finais de semana, porque é todo último domingo do mês. Sempre de manhã para o Brasil, porque agora é esta hora pra gente aqui, né? E infelizmente só não pode ser mais tarde, porque aí a monja que é a tradutora, como ela mora no monastério, que vocês estiveram ontem, então a gente tem que sair correndo pro monastério, só por isso, tá? Então, é isso. Tangarozo sama dharmarshi tonko miyin sonzani keranzo kanshibade ngazo la tsla ngazo kanshibade keranzo la phande shijap ane ngazo panza ane rolinchi dendichena tende ngazo karreje lutsur dewa zamai ngazo semkom ko toni 지금 neki dotang ko tolya tende achikchiglaya pendo. E como a gente falou hoje, nós somos humanos, humanos, então temos quais são as duas características potenciais que a gente tem? Temos a habilidade de falar e de nos expressar e de entender. Ou seja, o que a gente souber, a gente vai falar. O que vocês também quiserem falar, vocês vão falar e a gente vai entender e a gente vai ter o diálogo e a compreensão mútua. Se a gente não se entende, a gente vai achar um jeito da gente se entender e graças a essa comunicação mútua, aí sim a gente tem esperança concreta da gente se beneficiar mutuamente, tá? yang chi su de wo do da tin de yong ba yin na ane yang de ge lom ji le ya chi che na che ro so lom bi na la da nga da ma so chi yang de ji ge zo ma yin na a gi je ni zo zo de na ane la nyam do nga so pu ge yong o de ni che ne yang na ba so chi ga so top top ga so chi zhen de chi an do da do li chi an do o de ni ge chi cha shin do yo de da yin ba yin na yang ma so mi ge che le ya ko mi dak ba yin song san ni ko ga ni E agora já em primeira mão e formalizando também, né, uma novidade,
que é graças a, né, ao convite de vários de vocês, né, começando pelo convite da Laura, e aí, né, para a gente voltar para o Brasil, né, e seguir dando as aulas, os retiros no Brasil, como a gente já foi o ano passado e 8 anos atrás. Então, este ano, agora, no finalzinho de dezembro, a gente sim tende a voltar para o Brasil para ficar mais 1 mês e meio, 2 meses aí dando, né, os retiros, tá? A gente só tem que começar, aí o pessoal vai começar a se organizar aqui, né, para ver aonde que a gente vai, como que vai fazer, qual modelo, etc. Mas sim, a gente tende, e não só irmos nós dois, né, o Geshe lá e a monja, mas eventualmente mais um Geshe. Então aí seremos 2 Geshes, ou seja, 2 scholars, eruditos, né, depois de 23 anos de estudo na filosofia e na psicologia budista. Então a gente se forma como Geshe, né, a monja está no 11º ano desse estudo. Então vamos nós 3 aí para o Brasil de novo, se tudo der certo. Mas como tudo é transitório, impermanente, sei lá como é que vai estar minha saúde. Então vamos ver. Se a minha saúde estiver bem, eu serei um dos Geshes a estar aí com vocês no final do ano, tá bom? Mas principalmente, sabe essa pessoa aqui, blá 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 blá? Sabe essa pessoa aqui? Então, principalmente para ela, obrigado. Porque ela que realmente... Bullying. É um sofrimento diário. Então, e sobretudo também para essa pessoa aqui que não para de falar, essa matraquinha, monja aqui. Então, realmente, eu acho que todos nós, a gente deve um obrigado especial para ela, porque ela é a nossa principal conexão. Ela é a principal pessoa que faz tudo isso acontecer, né? Ela que traz toda a demanda e pedido e necessidade com que temas, etc., que vai ser mais benéfico para todos vocês, porque ela é a pessoa de vocês, né? Ela é brasileira assim como vocês, e a gente não fala português, a gente não é ocidental, então muitas vezes a gente não entende. Então ela que ajusta todas as coisas pra gente falar, e não só faz o link de idioma, mas ela faz todo esse link de ideias. Então às vezes eu fico aqui perturbando a vida dela aqui, mas ela realmente é a que faz tudo isso aqui acontecer. Então a gente deve um grande obrigado aqui a ela. Obrigado, gente. Então, que possamos continuamente nos encontrar sempre. Se vocês quiserem... Gente, façam um print da tela, por favor, que eu não sei mexer nesse computador. E a Bia não está aqui, porque ela está no caminho. Alguém faz print da tela. E aí, olha, então a gente se vê daqui a 2 domingos, tá bom? Se vocês quiserem, entrem naquele grupo do WhatsApp do Shide no Brasil, e depois a gente mantém aquele mesmo grupo do WhatsApp do grupo do ano passado, sabe, Laura? Que a gente já tinha da aula do grupo do ano passado. Você acha que a gente mantém o mesmo grupo ou cria um novo grupo? Eu acho que sim, depois a gente conversa então. Tá bom. Mas a gente entre nesse grupo do WhatsApp, que a gente manda todas as orientações para inscrição e tal, até aquela coisa burocrática, ninguém merece, mas tem que ter, né? E aí a gente começa daqui a 2 domingos, tá bom, gente? Se vocês quiserem desde já mandar perguntas, podem mandar, que a gente vai traduzindo ao longo das possibilidades monásticas. Tá bom, gente? Tchau, tá gente. Bom. Tchau, gratidão, Geshe-la, gratidão, Anila. Gratidão, Tânia. Muito bom. Gratidão. Júlio, muito obrigado. Júlio, você esteve com a gente o tempo todo. Obrigada, Monja. Obrigada, Geshe-la. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Obrigada a todos. todos. Das mulheres. Gente, se a gente for pro Brasil, vocês não derem pão de queijo pro Geshe-la, acho que ele vai ter feliz. Gostoso. É gostoso, Geshe-la? É gostoso? Muito gostoso. Tá bom, gente. Tchau, tchau, tchau. Um excelente domingo para vocês. Tá bom? Deixa eu só ler rapidinho o chat, se eu perdi alguma coisa. Demo. Tchau. Demo é o tchau na linguagem dele. Sim. O livro Caminho do Bodhisattva, do Shantideva, tá bom? Vai ser baseado nesse livro, nosso curso.
Sim. E a gente manda mais informações. A Bia já mandou o link do grupo do WhatsApp. Tá bom? Temos que sair, nós também, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Vou Beleza. desligar aqui. Depois a gente deixa 주제는 no YouTube a aula de hoje. Tchau. 짜자잔.